Quando falta o conhecimento doutrinário histórico, as mais absurdas heresias encontram um campo apropriado para o seu crescimento. Aqueles que estão estudando a história do cristianismo comigo, na série Depois de Cristo, viram como diferentes heresias sempre se levantam para destruir as doutrinas bíblicas. Recentemente, falamos sobre o cenário tenebroso vivido pela igreja no século XIII, devido às novas seitas e heresias que surgiram. As seitas gnósticas estão presentes em nossos dias. O arianismo tem feito escola também. E muitos são os que se desviam dos caminhos do Senhor exatamente por seguirem falsos ensinamentos. E por falar em falsos ensinamentos, será que aqueles que defendem que tudo já se cumpriu na geração dos apóstolos estão certos? Num certo dia, Jesus e seus discípulos estavam assentados no Monte das Oliveiras, desfrutando da visão panorâmica do Vale do Cedron até o templo de Herodes. O templo ainda estava sendo construído. Na verdade, já fazia 50 anos desde o início de sua construção. De qualquer forma, a visão do templo era algo deslumbrante. Diante daquele grandioso espetáculo, os discípulos comentaram: que pedras enormes! Que construções magníficas! Eles ficaram espantados quando Jesus disse que nenhuma pedra sequer ficaria de pé, que todas seriam derrubadas. Esse foi o princípio do chamado Pequeno Apocalipse, registrado em Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21, em que Jesus olhou o futuro e o descreveu para os seus discípulos. Nossa dificuldade em interpretar esse discurso de Jesus é que Jesus estava olhando tanto para o futuro imediato, a queda de Jerusalém, a destruição do templo no ano 70, que aconteceria décadas depois, como para o futuro final, a parousia, o fim da história. Os dois eventos estavam até certo ponto entrelaçados no ensino de Jesus, de modo que nem sempre é claro a qual dos dois ele estava se referindo. É por isso que esse é um capítulo de difícil interpretação, pois Jesus responde a mais de uma pergunta na mesma passagem, na verdade a 3 perguntas, não sendo muito claro identificar quando ele estava se referindo à destruição de Jerusalém, quando ele estava se referindo à sua segunda vinda, ou quando ele estava se referindo às duas coisas ao mesmo tempo. Daí há aqueles que acreditam que Jesus estava falando dos acontecimentos que seriam presenciados por aquela geração apostólica. Nesse caso, todos os sinais apresentados teriam acontecido durante aquela geração, incluindo a própria volta de Jesus. Eu fiz uma série sobre isso, chamada de Escatologia Realizada. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista, pois eu trouxe todas as principais questões apresentadas pela escatologia realizada, comparando-as com a interpretação defendida pela Igreja Cristã há quase 2000 anos. Esta série ficou excelente, com uma grande riqueza histórica e doutrinária. Recentemente, eu tratei sobre a segunda vinda de Jesus, demonstrando que Jesus ainda não voltou. De qualquer forma, é importante explicar o significado das palavras de Jesus quando ele disse: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Na série sobre a escatologia realizada, eu disse que há mais de uma interpretação para essa passagem, incluindo o fato de que esta geração seja a geração da época de Jesus e todas essas coisas sejam todos os sinais preditos por Jesus. Essa é uma interpretação possível quando consideramos que todos aqueles sinais foram presenciados por aquela geração que estava presente na destruição de Jerusalém e, nesse caso, todos aqueles acontecimentos estavam apontando para a grande tribulação, que será um acontecimento de muito maior magnitude num futuro que ninguém sabe o dia. No que se refere à vinda de Cristo, isso aconteceu em certo sentido, pois a destruição de Jerusalém no ano 70 representou a vinda de Cristo em juízo sobre o povo judeu que o crucificou. Foi um acontecimento local, um juízo sobre um determinado povo. E isso é bem diferente da grande tribulação que antecederá a segunda volta de Jesus, que será um evento global para julgamento de todo o mundo, como deixa claro o livro de Apocalipse. Além disso, deve-se levar em conta que a palavra geração não deve ser entendida como um período de 25 ou 30 anos, do pai até o filho, e assim por diante. Não. A palavra geração também pode significar a geração humana, a raça humana. Ou seja, a palavra geração tem um sentido mais amplo e pode ser entendida nesse contexto, como se Jesus estivesse dizendo: não passará essa geração humana ou esta raça humana até que todas essas coisas aconteçam.
Essa é uma interpretação que não fere nenhuma passagem das Sagradas Escrituras. Se vocês tiverem a oportunidade, estudem a série Apocalipse, uma interpretação versículo por versículo desse livro glorioso, feita por mim, baseada nos comentários dos mais diversos teólogos reformados de renome. Eu também recomendo os vídeos sobre as correntes milenistas, lançados recentemente nesta série apologética.